Shalom, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aqui nesta noite deixar uma breve palavra para vocês, que o Senhor venha abençoar vossas vidas também, assim como Ele tem me abençoado. E a passagem bíblica se encontra nas Sagradas Escrituras, que diz o seguinte, em Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, para quem não sabe, essa palavra Deus lançou sobre a terra que estava sem forma e vazia, e a Bíblia diz que havia trevas sobre a terra. Somente o Espírito de Deus pairava sobre essa terra. Não havia ainda Adão, não havia Eva, não havia humanidade alguma. Mas Deus olhou para a terra e viu que estava faltando algo. E foi quando ele declarou, haja luz. E houve luz sobre a terra neste dia. E eu quero aqui falar um pouco sobre as palavras que nós declaramos nos nossos lábios. Como ela tem poder, como está escrito no livro de Provérbios, que a boca ela tem poder para dar vida e também para tirar vida. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, é que o mundo do espírito, ele é movido por palavras. Tudo nas nossas vidas, tudo que acontece na minha e na sua vida, primeiro ela foi lançada uma palavra no mundo do espírito e depois ela se materializou na terra. Quando Deus lançou a palavra haja luz, a luz se materializou na terra. Mas antes havia trevas. Olha o poder da palavra. Aí você diz assim, irmã Dani, mas nós somos meras criaturas de Deus. Como que pode nós lançarmos palavras e isso surtir efeito algum? É claro que nós temos autoridade. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus em tudo. Até na autoridade de falar ou que você declarar sobre a sua vida, você tem poder em o nome de Jesus e autoridade de declarar no mundo do Espírito e isso se materializar. Porque antes de materializar na terra, primeiro é lançado no mundo do Espírito, como eu falei no início. Eu não sei o que você tem lançado, eu não sei como você está vivendo, mas pode ter certeza que o que você vive hoje, seja de coisa boa ou de coisa ruim, primeiro foi lançado no mundo do Espírito. Nós vemos por aí vários testemunhos de pessoas que foram amaldiçoadas pelos pais e vive aquela palavra, aquele decreto que o pai e a mãe lançou sobre a vida do filho. Nós cristãos aprendemos isso. Nós oramos para quebrar maldições que foram lançadas através de palavras. Jesus olhou para uma figueira que ela não estava dando frutos. A palavra de Deus diz alto e claro que Jesus amaldiçoou aquela figueira e aquela figueira morreu. Jesus nos deixou o quê? Um exemplo de como nós temos poder de dar vida e tirar vida. Nós vemos também nas Sagradas Escrituras várias passagens de milagres que Jesus ele não precisou fazer nada, showzinho, nenhum tipo de teatro para curar enfermos. Ele simplesmente tocava para onde ele dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Olha só, a palavra que ele declarou. Às vezes, está faltando na nossa vida só lançar essas palavras, esses decretos de bênção sobre as nossas vidas. Às vezes a pessoa está debaixo de um jugo de maldição, que seus pais lançaram, seus líderes lançaram, às vezes até um professor lançou. Antigamente na educação nós víamos muito isso, infelizmente, o professor que amaldiçoava o aluno, seu burro,
Os pais também, seu burro, tu é um burro, tu não vai aprender, tu não vai ser nada na vida. E quando vê aquela pessoa verdadeiramente está vivendo aquilo que o pai, aquilo que o professor, qualquer pessoa lançou sobre a vida dela. Você pode estar debaixo desse jugo hoje, desse jugo de maldição. Mas eu quero lhe dizer que debaixo do sangue do Cordeiro, em o nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes, a sua vida ela pode mudar. Esse decreto de morte, esse decreto de falência sobre as suas finanças, esse decreto de maldição sobre a vida sobre o seu casamento, sobre a vida do seu filho, você pode quebrar. Você pode mudar hoje. E no nome de Jesus. Irmã Dani, como é que eu faço isso? É simples. A palavra de Deus, ela não é difícil de se viver como muitos falam aí. Ah, mas é difícil ser cristão, é difícil servir a Deus. Não é, gente. É nós que dificultamos viver em Cristo Jesus. É tão simples. É tão simples que eu digo assim, não precisa de rituais para Jesus mudar a nossa vida. É isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer que quem vive em Cristo Jesus vive numa facilidade. Não. Eu quero aqui falar sobre palavras de maldições que podem ser quebradas na sua vida. Esses decretos de maldições podem ser quebrados na sua vida hoje, se você quiser. E como é que eu faço isso, irmã Dani? Você pede para o Senhor quebrar. Você vai falando primeiramente, Pai, eu te apresento essas maldições. E Deus ele vai trazer a sua memória. De onde que veio? Deus vai lhe trazer memória de palavras que pessoas lançaram sobre você e você vai falar, é verdade. Tem uma palavra que foi lançada sobre a minha vida. Eu estou vivendo essa maldição daquilo que foi lançado naquele ano e eu nem percebia. E você vai orar e vai pedir, Senhor, quebra esses decretos de maldições da minha vida em o nome de Jesus. E depois que você pedir para Deus quebrar esses decretos de maldição, você vai começar a declarar palavras de bênçãos. Assim como Deus lançou palavras, haja luz sobre as trevas, você vai declarar sobre a sua vida hoje. Que haja luz sobre as trevas. Que haja as bênçãos aonde havia maldição. Que haja amor aonde havia ódio. Que haja perdão aonde havia mágoa. Você também pode orar em cima disso, de sentimentos. Pode ser a sua vida financeira, que não avança, que não vai para frente. Pode ser. Eu sei qual é as minhas demandas, eu não sei qual é as suas demandas. Mas Deus, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar os decretos da sua vida. Basta você querer. Então, essa foi a palavra que o Senhor bradou no meu coração. Que você pode mudar hoje a sua vida. Essa pendenga que você está vivendo, eu não sei qual é a área, mas você sabe qual é a área. É por falta de uma palavra de bênção. Nós estamos num mundo que há muitas palavras sobre as nossas vidas negativas. Infelizmente, nem todo mundo, amados, se alegram conosco. São poucos. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que nós devemos, no Novo Testamento, que nós devemos nos alegrar com quem está alegre e nos entristecer com quem está triste. Infelizmente, no mundo onde nós vivemos hoje, no mundo que discursam muito ódio, as pessoas estão se alegrando com a sua tristeza e estão se entristecendo com a sua alegria. Infelizmente. Então, são pouquíssimos. Eu não sei vocês, mas eu tenho poucos amigos, como a Bíblia diz em Provérbios. Há amigos mais chegados do que irmãos. Eu tenho pouquíssimos que se alegram comigo. Então, eu quero deixar essa palavra hoje sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe.